Pastor Josenil João, atual pastor da IBC Colibris. Cursou teologia no Seminário Batista de Cruz das Armas. Por 5 anos foi membro fundador da IBM e pastoreou a IBM Rangel e outras denominações. Também foi co-pastor auxiliar da IBC Imaculada. Líder visionário, apaixonado por almas e revitalizador da IBC Colibris. Vamos receber com alegria Pastor Josenil João. Um dia ainda quero convidar você, se eu puder ter essa honra, de você visitar lá o Colibris. Porque uma coisa eu posso dizer a você. Nós louvamos ao Senhor pelo que Deus está fazendo naquele lugar. E, baseado no que eu vou falar aqui para vocês, tem tudo a ver com o tema da mensagem. Porque ao chegar no Colibris, o pastor jogou um desafio na nossa mão. Pastor, temos até meio-dia para pregar, né? Dá? Meio-dia dá para terminar, dá? Dá, pronto. E quando a gente chega no Colibris, amados, o Senhor tinha falado comigo antes, um tempo antes, através de sonho. Nesse sonho, o Senhor mostrava eu contei isso para o pastor, uma mulher raquítica, só tinha couro e osso. Ela estava despida da cintura para cima, mas eu só avistava ela pelas costas e só tinha osso. E eu chegava para essa mulher e perguntava assim: você quer ficar comigo? Só que no sonho eu também me lembrava que eu era casado. Como é que eu posso estar casado e estar com essa mulher raquítica? E eu perguntava: você quer ficar comigo? Ela só balançava a cabeça e dizia que queria. Quando eu pegava na mão dela, para tirar ela de onde ela estava, uma pessoa vinha segurar na minha mão e dizia: deixa isso para lá. Eu dava aquela mãozada assim: sai daqui! E virava para aquela mulher e perguntava: você quer ficar comigo? E ela só fazia assim. Eu pegava na mão e levava. O sonho acabava. Poucos dias depois o pastor liga para mim: quero falar com você. Diz: diga qual é, pastor, qual é o problema? Qual é a sua intenção com a IBC? Eu fiz: e deu casamento, amigo. Quando o pai chega para o noivo e pergunta: qual é a sua intenção com minha filha? Ferrou, velho. Ele diz: pastor, meu objetivo é crescer, é estar junto com a igreja. Depois eu falo com você, tá certo. E quando a gente chega na igreja, amados, o desafio foi lançado. E o tema da mensagem hoje é gratidão. E eu só posso dizer a Deus: Deus, eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor fez naquele lugar. Porque, posso falar uma realidade, meu pastor? Desse pequeno grupo que o senhor está vendo aqui, eu só estou vendo 2 pessoas que eram de lá quando eu cheguei. Uma não estava, veio, né? Era de lá, não estava lá, mas acabou, quando chegou lá, viu esse bonitão aqui e acabou chegando, ficando. Porque todos que chegam no Colibris, amado, não tem nenhum feio, tudo é lindo, igual o pastor. A igreja não é o espírito do pastor? Então eu tenho gratidão a Deus pelo que Deus tem feito naquele lugar. Pastor, é o senhor? Não. Porque todo aquele que chega no altar ou então acha que é alguma coisa, na verdade esse não é nada. Porque se não for pelo Senhor, nada você consegue fazer. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu vi algo referente a isso. Uma mulher pegava uma luva, pegava a luva e botava assim e fazia: ei, faça um bolo. Escreva. E a luva parada. Aí ela pegava aquela luva, botava na mão e dizia assim: sem mim você não pode fazer nada. Sem a mão daquele que vai te conduzir, você não pode fazer nada. E hoje nós somos gratos ao Senhor, porque independente da situação, independente do que possa acontecer, independente de tudo que tenha acontecido, eu pergunto a você: você já agradeceu a Deus hoje pelo ar que você está respirando? Porque se Deus não te tivesse dado capacidade hoje, você estaria lá no hospital, se tivesse lá, com um balão de oxigênio bombeando para dentro de você, para ver se você conseguiria respirar. A pergunta é: você já deu glória a Deus hoje, pelo fato de estar aqui hoje? Então a pergunta é: ser grato a Deus, o que significa, meu amado? O que significa ser grato a Deus? Ser grato a Deus é o reconhecimento e a satisfação do coração expressos em palavras ou atitudes
que manifestam a gratidão a Deus por todas as coisas. E, com isso, lhe conferimos louvor. Ser grato a Deus é identificar e declarar que Ele é soberano, bondoso e misericordioso. Ele tem poder sobre nossas vidas. Quando nós entendemos que nós não somos nada, a gente vai conseguir entender que quando Ele vem e faz, as coisas acontecem. Mas o problema não está em somente acontecer. O problema está em nós estamos querendo do Senhor, temos a capacidade de orar e honrar o Senhor quando a gente está precisando. E quando a gente recebe, você está agradecendo, você é grato a Ele. Você já percebeu? Vou ler o texto, se aperrei não, daqui a pouco daqui para meio-dia a gente termina. Você já percebeu que tem muitas vezes que a gente, quando estamos precisando de alguma coisa, pastor, a gente está precisando de um carro, está precisando de um avião, está precisando de fazer uma viagem, está precisando fazer tudo que tem. Quando chega, a gente só se lembra e diz, eita, vou viajar. Ô, meu carro, chega, pega a chave, mostra para todo mundo. Ó, o carro que eu tenho, que Deus me deu. A pergunta é, quantas vezes você parou para glorificar e honrar a Deus com aquilo que Deus te deu? Que tipo de gratidão você tem? É só uma gratidão momentânea ou aquela gratidão que você só tem a Deus até receber? Deus, eu quero um carro para usar na tua obra, mas quando você recebe o carro, ninguém pode entrar no teu carro com o pé sujo. Mas estava no meio do barro fazendo a obra do Senhor, mas não quer deixar você entrar dentro do carro. Afinal de contas, o carro é seu ou é de Deus? Oi, o pastor está trazendo doutrina? Não. Nós estamos hoje... Qual é o tema da mensagem? E você está sendo grato? Quando Deus me deu a oportunidade de casar com aquela ali que já me atura há 34 anos. Ei, pastor, foi antes da igreja já. Desde 1990. Quando a gente casou, eu disse a Deus, Deus, eu quero uma bicicleta para usar na tua obra. E eu pegava ela, botava ela em cima da bicicleta com aquela minha filha. Cadê ela? Está por aí. Com minha filha mais velha que está aí, pequenininha, botava ela sentada no quadro. Eu nunca vi uma mulher aguentar ficar sentada num quadro para ir do Rangel, do Cristo, lá perto da exposição, até lá o Rangel, depois da feira, em cima de um quadro de bicicleta, segurando uma menina, ia e vinha. E a gente ia e vinha praticamente todos os dias. E Deus começou a multiplicar e todas as coisas que Deus estava dando, a gente estava agradecendo ao ponto de, hoje, a gente poder dizer assim, a gente pelo menos está gastando gasolina. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 15. Mídia, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 15. Quantas vezes você está necessitado de alguma coisa e tem a capacidade de orar a Deus, mas não se preocupe, que quando Deus quiser fazer algo com você e te dar alguma coisa, sempre vai aparecer alguém que vai querer dizer, pastor Jorge, essa igreja não vai para frente não. Alguém vai dizer para você, ó, desista. Sabe por quê? Uma pessoa do interior não pode ter fama, ninguém consegue escutar aquilo que vem lá de longe. Ou então você está aqui e alguém vai dizer para você, ei, olha, esquece que esse teu projeto não vai para frente não, mas você tem que entender uma coisa. Quando você tem o coração grato a Deus, Deus honra você com o pequeno que você tem e transforma esse pequeno em algo grande. Mas você tem que ter gratidão a Ele, porque se não tiver gratidão, nada vai adiantar, nada vai acontecer, amados. No livro de 1 Samuel, ela conta a história do que aconteceu com quem? O momento que uma mulher estava passando por desespero. E ela precisava de algo que ela não tinha e somente Deus poderia dar. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, veja o que é que acontece, do 9 ao 15. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu o quê? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Existem situações em nossas vidas, amados, que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente quer, quanto mais a gente vai atrás, sempre vai ter uma pessoa de olho, pastor, dizendo assim, ei, desista, porque isso é impossível para você. Certa feita nós estávamos em uma dessas igrejas que a gente botou aí, que inclusive essa aí foi a que deu origem à IBM. E uma certa feita nós estávamos lá conversando com uma irmã, pastor. Olhei para a cara dela assim. Aí fiz engraçado. Ela fez o que foi? Daqui a pouco tem gente andando assim, ó. Ela olhou para mim e disse, pastor, deixe de brincadeira. Eu disse, por quê, irmã? Ela fez, porque eu tomo remédio controlado, o remédio que eu tomo afeta minhas trompas, e o médico disse que era impossível eu engravidar. Eu olhei para a cara dela assim e fiz. O médico falou. Não, Deus. E quando ela foi fazer um exame, apareceu aquele negócio dentro da barriga dela, e o médico disse, é um mioma. Vai tirar o mioma? Não, não tire não. O mioma hoje deve estar com uns 30 anos, mais ou menos. Logo em seguida, a gente conversando com ela, eu olhei para a cara dela e fiz engraçado. Ela fez, o que é? De novo. Ela fez, não, pastor. Tem condições? Não, disse, tem. Hoje, essa irmã que não podia engravidar tem 2 filhos e não toma mais remédio controlado. Aí você diz, pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Era um desejo do coração dela e hoje esses filhos trabalham na obra do Senhor. Sabe por quê? A gratidão veio quando você coloca no seu coração e diz, Deus, aquilo que eu tenho é teu, não é meu. Quando eu entrego a Deus o que eu tenho, eu passo a dizer, Deus, eu agradeço ao Senhor pelo que o Senhor colocou na minha mão para administrar, porque não é meu. Quando nossas filhas estavam lá pequenininhas, a gente sempre disse, Deus, essas crianças não são nossas. A gente está aqui somente para tomar conta. É do Senhor. Nós entregamos ao Senhor como gratidão a Deus. E hoje eu vejo a minha família trabalhando na obra. Quantas vezes nós esquecemos que aquilo que Deus nos dá, Deus coloca em nossas mãos, é somente para que nós venhamos administrar. E como gratidão, a gente devolve tudo a Ele. Porque se eu perguntar aqui quem é dizimista, o negócio vai começar a ficar complicado. Vamos lá. Ninguém entendeu, né? Porque eu já vi muitas pessoas dizerem que não são dizimistas. Porque o dinheiro vai acabar. E a gente tem ensinado lá na igreja, pastor, que dízimo não é dinheiro, não. Temos aula de discipulado lá para batismo. E aqueles que estão lá estão aprendendo também que dízimo não é dinheiro. Quando eu sou grato a Deus pelo que Deus me dá, aquilo que Ele deixa comigo, Ele multiplica. Como assim, pastor? Ser grato a Deus é você entender que você não é dono de nada. Como assim, pastor? É você entender que o Deus que você serve, Ele é dono e é soberano sobre todas as coisas que você tem.
Porque, na realidade, eu pergunto uma coisa para você que eu pergunto lá na igreja sempre. E as pessoas, muitas vezes, olham assim e dizem, esse pastor é doido. E eu sou doidinho por Jesus hoje. Eu sou de atirar pedra. Aí eu chego lá na igreja e pergunto o seguinte, vocês aqui têm problema? Aí tem uns que levantam, tem outros que já sabem, não levantam a mão mais não. Você tem problemas? Tem. Eu digo, então você nunca entregou a vida para Jesus. Alguém aqui tem problema? Vê, ninguém vai levantar a mão não, pastor. Só porque eu falei isso. Você tem problema? Você tem problema? Tem muita gente que pega e levanta a mão. Por quê, amados? Você pode vivenciar ele, mas o problema não é seu, porque eu faço uma pergunta para você simples. A tua vida é tua? A vida que você tem é sua? É ou não? É sua vida? Como é que você quer ficar com um negócio que está com ela? Então entrega para quem é dono. Entrega para quem é dono, porque ele sabe. Quando eu entendo que a minha vida é dele, eu passo a ser grato até pelos problemas que eu tenho. Sabe por quê? Porque Deus ele cria a situação para mostrar para você o tamanho do poder dele. Deus não permitiu que Moisés levasse o povo até o mar, naquele lugar onde não tinha saída nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás, simplesmente para dizer, eu vou mostrar para você quem é dono e quem é poderoso sobre a sua vida. Então somente glorifica. Quantas vezes você já parou para agradecer a Deus, até por uma topada que você levou? Você já agradeceu a Deus por uma topada que você levou? Não, né? Mas se você não tivesse levado uma topada, você podia ter levado uma trombada de um carro lá na frente. A topada foi para parar você, para que você não acontecesse algo grave lá na frente. Amados, a gente tem que entender que o nosso coração grato, a gente agradece a Deus até pelas coisas ruins. Esse pastor é doido. O pastor do Colibris é doido de atirar pedra. Doidinho, meu irmão. Se você já viu o que já aconteceu no Colibri, você ia dizer assim, esse aí, ó aí. Sem juízo. Quando a gente chegou naquela igreja, eu não vou dizer como ela estava, porque isso não interessa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o desafio foi grande. Está aqui o meu pastor que sabe, ele é testemunha de tudo, foi ele que disse para mim assim, pode se preparar. Eu digo que estou preparado. Deus tem um chamado na minha vida que é um chamado terrível. Pastor, por que é terrível? Mas eu sou grato a Deus por isso. Porque o chamado é terrível, eu vou logo avisar, viu, pastor Jorge? E o povo do Colibri já vai ficar sabendo também. O chamado que Deus tem na minha vida é levantar a igreja. E depois ir embora. Para outro canto. Quando a obra está concluída, estabelecida, o Senhor me pega assim, faz o que ele tem que fazer, nunca em desacordo, e leva para outro canto para levantar outra obra. Aí eu disse a Deus, Deus, por que isso? Ele disse, porque o chamado é seu. Então eu disse, Senhor, eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor faz na minha vida, porque eu tenho visto o que Deus tem feito. E quando eu agradeço a Deus pelo que Deus faz, Deus ele multiplica. Olha a quantidade de filho que o Senhor está me dando aqui. Lá na igreja o povo só me chama de pai. Eu acho que é por causa da barba branca, entendeu? Mas você tem que entender que Deus ele coloca na sua vida filhos, pastor. E os filhos que Deus coloca na tua vida são gratidão que você tem que ter a Deus, porque Deus está mostrando para você que Ele é na tua vida. E quando eu entendo que eu sou do Senhor, eu não paro de agradecer a Ele, nem quando as coisas faltam dentro de casa. Uma vez eu estava conversando com minha filha, ela disse, pai, se o senhor for escrever um livro, as coisas que o senhor faz, vai dar um best-seller, vai dar um livro, e vai dar mesmo. Porque você tem que entender, amados, que durante toda a tua trajetória, ainda que as coisas estejam acontecendo errada, como estava acontecendo aqui com Ana, estava acontecendo tudo errado para ela. Ela estava sendo humilhada, ela não estava sendo valorizada pela outra, a outra mulher lá, mas pelo seu marido estava, mas para ela não era o suficiente. Mas mesmo assim, a Bíblia diz aqui que ela estava derramando suas lágrimas e seu desejo e sua vontade aonde? Perante o Senhor. Hoje tem pessoas aqui, eu sei que não está lotado, isso não importa, o que importa é quem está aqui. O que importa é quem está, se você está escutando pela live, escute.
Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e problemas e temos um mau costume de querer contar para outras pessoas. Uma vez chegaram assim para mim e disseram assim, pastor, mas quando a pessoa perguntar se a gente está tudo bem, a gente tem que dizer que está tudo bem, porque não é assim que diz na Bíblia. Eu digo, você está precisando ler a Bíblia. Porque uma coisa que a gente fala lá na igreja, pastor, a gente aqui é Bíblia. Se tiver fora da Bíblia, vai levar pancada, vai levar cacete, porque eu não deixo passar, não. Se você pegar quando a mulher vai dizer que o filho está morto, quando Geazi chega e pergunta, ei, está tudo bem? Ela fez, está tudo bem. Mas quem era Geazi? Um cru, sem vergonha, ladrão. A Bíblia me ensina que eu não tenho que estar contando meus problemas para aquelas pessoas que vão espalhar meus problemas. Mas quando ela chega nos pés do profeta, que ela dobra o joelho, que lá vem Geazi para tirar, ela fala, ei, deixa ela aqui. Porque o problema dela é tão grande que nem Deus me revelou o que é. Então, quando ela chega para o profeta, ela diz, ei, por acaso eu te pedi algum filho? Ele fez, não, ele está morto lá em casa. E agora? Quando eu entendo, amados, que a minha vida é do Senhor, eu posso compartilhar com alguém que vai orar por mim e não falar de mim. Você tem que entender que você tem que conhecer as pessoas que oram. Por quê? Essas pessoas vão fazer com que você saiba agradecer a Deus, tanto na hora da dificuldade, como na hora da bonança. Sabe por quê, amados? Quando chegou lá, no versículo 24 em diante, vê do 24 ao 28 aí, de 1 Samuel. Vamos lá? E havendo-se desmamado, tomou consigo com os 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho e levou à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino ali. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver. Pois o Senhor... Pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. A pergunta que eu tenho para você agora, nesse momento, é: você tem sido grato a Deus quando está tudo maravilhoso na sua vida? Se você disser que não, eu vou chamar de mentiroso. Vou chamar de mentiroso, não venha não. Quando está tudo bem, oh Jesus, muito obrigado. Oh Deus, a água não está faltando, a energia não está faltando, a comida não está faltando, a gasolina... dá para andar. A gasolina está em ordem, a família está bem, está tudo com saúde. Mas a pergunta é: mas o que fazer quando todas as situações estão adversas? Um tempo em nossa casa, amados, estava eu desempregado, a esposa desempregada, a minha filha mais velha, Jéssica, linda de papai. Ela está por aí, está com meu neto. Pequenininha, está ali atrás. Olha ali. Te amo, Fê. Eu desempregado, a esposa desempregada, a situação complicada. A esposa chega para mim e diz assim: meu filho, o que é que a gente vai comer hoje? Eu já contei isso aqui. O fato de você ter tudo dentro da sua casa é muito fácil abrir a boca para dar um glória. Amém? Quem está passando por luta, eu não perguntei se você tem luta. Quem está passando por luta, porque eu estou. Mas se o pastor levanta a mão, um bocado de gente levanta. Ô, pastor, pode levantar a mão se você está passando por luta. Tá não? Ainda bem, pastor, ninguém está passando por luta aqui não. Graças a Deus. Você já glorificou a Deus no meio dessa luta? Sabe aquele negócio que o inimigo dizendo para você, você vai morrer, se eu morro, mas vou para o céu. Eu vou lhe destruir. Você pode até tentar, mas não consegue. Eu vou jogar você numa cova. Você tenta, mas até Jesus não permitir, você não manda.
E quando eu consigo entender, amados, que a gratidão a Deus não é somente quando as coisas estão boas. Quando eu consigo entender que a gratidão a Deus é quando todas as coisas estão adversas, Deus pega o quadro e faz assim. Muitas vezes as pessoas pensam que sede fiel no pouco que te colocarei sobre o muito. Eu acabo de dizer, eita, vou ser fiel no... para ter assim, para ter assim. Não! Sede fiel quando todas as coisas estão ruins e eu vou te colocar sobre as coisas boas. Agradece a mim quando está ruim. Ei! Às vezes a gente diz a Deus, Deus, eu quero que o Senhor mude meu quadro, minha situação. É a situação, em vez de melhorar, começa... Eu acabo de dizer, oxê, eu estou orando errado? Não. É que Deus quer saber de você até quando você vai continuar glorificando a Ele. A Bíblia diz para nós, amados, que as lutas e as situações, os problemas, as dificuldades, elas não vão ultrapassar o teu limite. Quando a gente passou por uma situação complicada que eu olhei para o céu, eu estava numa casa lajeada, que a laje abriu, eu comecei a ver as estrelas. Isso de noite, eu deitado na cama, olhando para o céu, a laje sumiu, eu comecei a ver o céu e as estrelas. Eu disse, Deus, eu estou desempregado, estou sem casa, a minha esposa está grávida e eu não tenho o que fazer mais agora. E o Senhor disse, eu tomo conta. Oh, Deus! Quando a gente abre o coração, amado, e diz assim, Senhor, eu te agradeço pela dificuldade. Se esse cabo é doido não. Eu estou entendendo que eu não posso fazer nada, mas Ele pode. Deus, a dificuldade é tão grande, tão grande, tão grande, que se o Senhor não agir, eu não consigo mover meus pés. Aí o Senhor faz, dá o primeiro passo, a gente... Oh, glória! Ele fez, ei, o caminho está se abrindo, dá o segundo. Aí você dá o segundo passo. Quando você menos espera, você saiu da situação, porque você entendeu que a sua vida é dele e a gratidão partiu do coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Tem, não? Tem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz, dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dei graças a Deus nas circunstâncias que estão boas. Então, se você não glorifica a Deus quando a situação está complicando, você está errado. Sabe qual é o melhor momento de você saber quem é o Deus que você serve? Não é quando tu está bem, não. Quando tu está bem, ó, é maravilhoso. Quando o bolso está... Quando o bolso está cheio, mas aqui só tem chave. Quando o bolso está cheio, quando você olha na sua casa, a geladeira chega quase não fecha. Acaba tem que amarrar para poder fechar. Você chega no armário, quando abre lá, ele está abarrotado. Assim é bom demais da glória. Eu pergunto a você, quantas vezes você chegou na sua geladeira para botar a mão e orar, que quando você abriu, teve que desligar, porque nem água tinha dentro mais? Quantas vezes você chegou no seu armário e quando você pegou a porta, abriu, ela fez... E você olhou, se tiver sal, tá bom. Quantas vezes você chegou, vamos dizer, você tem um carro, você chegou no seu carro, olhou para si, o ponteirinho está assim, ó, na reserva. Quantas vezes você chegou para o seu filho, oh meu Deus, agora vai doer. Quantas vezes você chegou para o seu filho, ver seu filho doente, e você olhou para ele assim e disse, olha, eu sei que tu tá ruim, agora tá ruim. Olha, Deus, eu te agradeço pelo que está acontecendo, porque eu sei que tu és poderoso para tirar ele dessa situação. Porque quando a situação está adversa, amados, é mais fácil murmurar e reclamar do que agradecer.
Quando a gente tá falando esse negócio assim, a igreja fica assim, pastor. Se soltar uma agulha aqui, não vai escutar. Mas eu queria saber o seguinte, se Deus permitir a você que a situação seja levada e você seja levado ao ponto de você olhar para frente e não ver nada, você olhar para trás e não ter nada, olhar para um lado e não ter mais nada, olhar para o outro e não ter mais nada, o que é que você faz? Olha para cima, que é de lá que vem o teu socorro. Para de abrir a boca para reclamar. Agradece a Deus, porque Deus está criando uma situação para mostrar a você quem Ele é. Essa pergunta que eu vou fazer agora, eu sempre faço nas igrejas. Quando me chamam para pregar, que o tema tem mais ou menos a ver uma coisa com a outra, eu sempre faço essa pergunta. O pessoal do Colibri já sabe a resposta. Olha. Moisés foi levado com um povo, quando saiu do Egito, até um caminho onde levou ele à frente do mar. De um lado e do outro não tinha como passar, porque tinha montanha de um lado e do outro, as montanhas eram íngremes, e só tinha um caminho, a coluna de fogo ficou ali, ele nem podia ir para um lado nem para o outro, para trás tinha uma coluna de fogo, e na frente está lá o mar. Me responda uma pergunta. Por que foi que o mar se abriu? Quando eu faço essa pergunta, eu dou logo uma resposta simples. A resposta é tão simples que você não pensa nela. Você sabe por que o mar se abriu? Porque ele estava fechado. Deus, ele criou a situação para mostrar para ele que, se a dificuldade estiver grande, ele é Deus para abrir o mar na tua frente. O mar se abriu porque estava fechado. Significa dizer que Deus, ele vai criar para mostrar para você quem ele é. Então, no meio da dificuldade, não reclama, glorifica que ele vai abrir o mar. Às vezes a gente deixa de ser grato, por quê? Deixa de receber, por quê? Porque a gente só sabe agradecer quando está tudo bem. Por quê? Oh, Deus, muito obrigado porque o Senhor está mandando maná. E se você perdeu o emprego, já agradeceu? Eu vou contar. Eu conto. Semana passada, a minha filha mais nova estava aperreada, veio para a gente assim, quase chorando. O que foi, minha filha? Ela fez, pai, uma empresa que eu estou trabalhando, que ela trabalha home office. Érica, a empresa vai fechar e eu vou perder meu emprego. E agora? A gente olhou para ela assim e fez, ore. Vamos orar a Deus. Vamos agradecer. Pai, o que é que vai acontecer? Aquilo não é agoniada nadinha. Eu não sei a que ela puxou, não, mas... A empresa anunciou, vai fechar esse mês agora. Esse mês que a gente está, julho. Possivelmente, ela só trabalha, talvez, eu acho, não sei se já foi avisado que seria. Acho que até sexta-feira que vem ela trabalha. Desempregada. Pai, o que é que eu faço? Espere, ore e agradeça. Diz ele, não é Deus? Daqui a pouco ela disse, pai, mandaram me chamar para fazer uma entrevista. Eu disse, certo. Olha as condições. Quando eu li as condições, eu disse, eita, Jesus lindo, glória. Depois ela fez, pai, recebi outro convite. Eu vou ter que fazer outra entrevista. Eu disse, faça. Quando ela mostrou a expectativa, ela disse, pai, e agora? Qual dos dois eu escolho? Eu disse, não escolha. Não escolha. Deixe Deus fazer. Uma das empresas de Belo Horizonte entrou em contato com ela urgente e disse, ei, eu quero você comigo e já vou mandar as passagens para você fazer o treinamento já em Belo Horizonte. Dia 15, agora ela viaja para Belo Horizonte, passa uma semana lá. Sabe por quê? Porque ao invés de reclamar, se agradeceu e glorificou pela situação. Deus, ele conhece o teu futuro e ele sabe o que vai acontecer. Então, amados, não murmura. Pastor, se deixar, eu vou até meio-dia. Não murmure. Vou não, daqui a pouco eu termino. Não murmure. Porque se você chegou aqui agora de manhã, é porque Deus quer colocar em você um coração grato. Tenha um coração grato a Deus. Tá difícil? Glorifica. Porque às vezes as pessoas vão olhar para você, mas pai, tu é doido.
Tu é doido por quê? Porque o negócio está complicado e tu está agradecendo? Tô, porque a Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 50, versículo 23, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Deus, ele preparou para você a situação, e essa situação ele só quer uma coisa de você: glorifique. Quem aqui é ímpio? E quem aqui é crente, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? O crente salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele não murmura. Ai. Pastor, da próxima vez dê na canela, não dê mais para cima um pouquinho. Quando eu abro a boca e digo ao Senhor que eu sou servo dele, eu tenho que entender que o servo obedece. Servo não reclama. Tá difícil? Ore. Quem aqui gosta de orar? Olha, pastor, pouca gente levantou a mão, viu? Quem aqui gosta de orar? Vou perguntar de novo. Pastor, pouca gente está levantando a mão. Pastor, pelo amor de Deus, pastor. Quem aqui gosta de orar? Olha, pastor levantou a mão, tá vendo? Quando a dificuldade aparecer, tô falando dela não. Não chega para as pessoas e começa a falar o que está acontecendo contigo, não. Conversa com aquele que disse a você: eu sou maior na tua vida. Me glorifica quando a situação está complicada. Me honra quando a situação estiver adversa. Mostra para todo mundo que eu sou na tua vida e eu vou mudar o quadro da história da tua vida. Porque as pessoas têm que saber que você é um servo meu. E um servo meu, ainda que as coisas estejam complicadas, eles são capazes de me adorar. Ana, ela estava passando por um problema grave. Ela queria ser mãe, mas não podia. Vou encerrar, pastor. Está passando a hora já. Ana, ela estava passando por um problema grave. Ela queria ser mãe, não podia. O marido dela podia resolver esse problema? Penina podia resolver esse problema? Eli podia resolver? Não. O que foi que ela fez? Pegou tudo que tinha e jogou aos pés do Senhor e disse: olha, Senhor, eu vou traduzir uma palavra aqui. A Bíblia não diz o que ela falava, diz que ela só bocejava. Mas eu vou traduzir aqui mais ou menos da forma que eu entendo, tá? Deus, aquela incircuncisa tá cheia de menina e tá me perturbando. Eu quero ser mãe, mas não posso. A minha situação é tão complicada, que se eu abrir a boca, vai morrer gente. Então, Senhor, faz o seguinte, me ajuda, porque eu quero te honrar com o que o Senhor me der. Então, aquilo que o Senhor me der não é meu, é teu. E se é teu, eu quero te glorificar com essa criança que o Senhor vai me dar. Porque a partir de agora, eu vou te agradecer pelo filho que eu ainda não tenho. Quero um filho homem. Apesar que eu nunca quis filho homem, sabe? Só mulher, graças a Deus. Ela diz, Senhor, um filho homem. Vindo um homem, ele não é meu, é teu. Então faz o seguinte, me ajuda. A partir do momento que você pega toda essa situação e agradece a Deus, amados, quantas vezes você tem orado a Deus pedindo alguma coisa? Agora a pergunta é, quantas vezes você já agradeceu por aquilo que você não tem ainda? A Bíblia nos adverte e nos ensina que o nosso Deus, ele não é surdo. Quando você intentou no coração e orar e pedir a ele já sabe o que você está querendo. Ele quer ouvir da tua boca. Agora, quando você pedir a ele, aprende uma coisa. Já agradece por aquilo que você ainda não viu.
É fácil, pastor? Não, não é não. Mas quem aqui sabe escrever? Pastor, tem um bocado de gente aqui que não sabe escrever também não, pastor. Quem aqui sabe escrever, é verdade. Escrever. Sabe escrever? Sabe? Para que você pudesse chegar onde você chegou, você não teve que praticar um bocado? Então começa a praticar a gratidão a Deus pelo que você não tem. Quando você começar a praticar, você vai passar a glorificar a Deus, mesmo que você não veja. Então, se você começar a glorificar a Deus por aquilo que você ainda não tem, aquilo que você quer vai chegar que você nem percebe. E você só vai fazer uma coisa. Esse aqui foi Deus que me deu. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Joga aqui, meu filho. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A partir de hoje, aquilo que você mais almeja, já comece a agradecer a Ele. Porque Deus é aquele que Ele se agrada de um coração grato. Ele se agrada quando eu digo a Deus, Deus, olha, isso aqui eu não tenho não, mas eu louvo a Deus porque mandaram água. Eu sei que um dia vai chegar suco. Não estou dizendo que é para trazer, não. Traga, não. Mas o que eu quero dizer é, ao invés de você reclamar pelo que você tem, agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que você quer. Porque Deus é aquele que realiza sonhos. Mas para que o teu sonho seja realizado, você tem que aprender que hoje você tem que glorificar Ele pelo aquilo que você ainda não tem. Seja grato a Deus. Tenha gratidão a Deus por todas as coisas. Pastor, é porque eu vivo de aluguel, por isso que o senhor está dizendo um negócio desse. Você já disse a Deus como é a casa que você quer? Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor tem uma casa assim e eu sei quanto eu chorei para ter ela. Mas eu agradeci a Deus muito antes nem de vê-la. Quando a gente entende isso, amados, a gente passa a compreender quem verdadeiramente é o nosso Deus. Deus, ele não quer ver teu mal, não. Mas uma coisa que Deus quer, principalmente em nossas vidas, é ver em nós um coração grato. E o coração grato faz com que Deus, ele se mova. Deus, ele se mexe. Deus, ele trabalha em função de nós. Mas quando o coração é grato, ele começa a compreender, olha, aquele meu filho está ali, ó. Eu vou ter que fazer, eu tenho que fazer. Eu vou ter que fazer ligeiro. Porque eu estou vendo que ele está sendo grato a mim pelo pouquinho que ele tem. Então eu tenho certeza que se eu colocar na mão dele, ele vai me agradecer muito mais. Tenha gratidão ao Senhor, seja grato. E quando as coisas adversas começarem a acontecer, lembre-se, Deus, ele tem um objetivo. E o objetivo, sabe qual é? Que você entenda que sem ele, se não for a mão dele, se não for a condição dele, se não for o tempo dele, se não for o agir dele, se não for tudo dele, nada você consegue. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.